Porque o que o diabo não quer, aquilo que Satanás odeia, é exaltação de Cristo. Porque quem é o Salvador do mundo? Jesus. Então, nós cristãos, nós sabemos que Maria foi uma mulher extraordinária. A Bíblia diz, bendita sois vós entre as mulheres. Maria é uma mulher extraordinária. Deus não escolheu qualquer cheio de graça. Mas nunca foi corredentora do mundo e nunca foi escolhida para ser uma pessoa que vai salvar juntamente com Cristo. Então, o inimigo, ele sempre vai querer roubar a glória de Cristo. Por que que é tão importante tirar o nome de Jesus do nascimento de Cristo nessa época? Por quê? Porque, de alguma maneira, ainda que envolta, né, de mentiras e de tradições erradas, nós vamos ter a oportunidade de falar que ele nasceu para quê? Ele nasceu para salvar o mundo. E é incrível. Eu trouxe a palavra no domingo, eu preguei esse texto de Isaías 9,6. A hora que eu preguei, chamei e fiz o apelo, as pessoas vinham chorando lá na frente. Eu falei, tá vendo como vale a pena você usar dessa oportunidade que a cultura te dá? Vamos ler Isaías 9,6? Vamos aqui para entrar nesse tempo para a gente falar como Jesus é a luz do mundo e não o sol, e como a gente tem que usar Natal para pregar o evangelho. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu domínio aumentará e haverá paz sem fim. Isaías profetiza isso 700 anos antes de Jesus nascer. E o nascimento de Jesus foi como um raiar de luz nas trevas da humanidade. Porque o mundo é um lugar escuro, Vilela. Você sabe disso tanto quanto eu. O mundo é um lugar pesado demais para se viver se a gente não tiver luz. Então, nós nunca vamos conseguir encontrar o caminho de verdade se o nosso caminho não for iluminado por ele, se ele não for essa nossa luz. Por isso que ele disse lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, sem luz, o que nos resta? Ficar palpando a escuridão aqui, tentando achar o caminho. Você vai estar sempre perdido, você vai estar sempre na dúvida, você nunca vai ter certeza se o caminho que você está andando é o caminho certo, é o caminho correto. Então, quando a Bíblia diz o mundo está em trevas, é porque o mundo está em trevas. Em que sentido? Tanto ao mal que habita nesse mundo, quanto à falta de entendimento, quanto à falta de conhecimento, quanto à falta de sabedoria. Nos dias de Jesus, tanto quanto nos nossos dias, havia violência, havia depressão, havia abuso de poder, havia mendigos, havia miséria, havia famílias destruídas, havia casamentos de fachada, havia os mesmos males da sociedade atual. A única coisa que mudou de lá para cá foi a tecnologia, mas as mazelas humanas continuam sendo as mesmas. Então ele veio para trazer luz naquele século e ele continua sendo luz hoje, só que com algo a ser acrescentado. Antes era só ele. A partir da igreja ele passa a iluminar aqueles que andam com ele. Vós sois a luz do mundo. Você também se torna luz. Você se torna luz e sal. E através da sua vida, do seu proceder, do seu testemunho, da sua fé, outras pessoas vão ser iluminadas através da sua. Então Jesus veio para ser o primeiro, mas depois que ele ressuscita, ele ilumina a todos nós. E o nosso papel é continuar iluminando, é continuar levando luz onde ela é necessária. E onde que a luz é necessária? Nas trevas. É por isso que a igreja precisa ir, é por isso que a igreja precisa se mover. E aí o que a gente vê? Tanto os membros de uma igreja quanto os seus líderes vão passar por lutas, vão passar por dificuldades, vão passar por situações difíceis, vão passar por noites escuras. E as experiências que a gente tem com Jesus, elas são tão importantes para nós quanto para o povo que está nos observando. Porque você ser um sacerdote não te isenta de provações, não te isenta de dificuldades. Você ser um líder não te isenta de passar uma luta na sua família, uma luta no seu casamento, uma luta com seus filhos. Você é ser humano, como qualquer outro. As pessoas pensam que após a conversão não vai ter mais problema, mais, né? Não, até mais. Quanto mais você tem visibilidade e influência, mais Satanás vai tentar, de alguma maneira, macular isso. Porque tem tantos líderes cansados e que chegam muitas vezes ao longo da vida, foram pessoas de Deus a vida inteira, mas porque não tiveram intercessão, pessoas que orassem por eles, acabaram caindo e se desviaram. Porque, gente, nós estamos lutando contra o diabo. E se o diabo não chuta cachorro morto, ele se levanta contra quem? Contra quem é ameaça para ele. Então, as pessoas precisam, nós estamos vivendo um tempo de internet, tem que tomar muito cuidado com as coisas que as pessoas falam
para denegrir, para diminuir, para caluniar, entendeu? Eu fico muito triste quando eu vejo cristãos aí, sabe, batendo em todo mundo, dizendo quem é santo, quem não é, quem é isso, que é aquilo. Por quê? Porque isso é o jogo do diabo. Não fomos nós que fomos chamados para ser juízo de ninguém, nós somos chamados para ser luz. Jesus, quando ele chegava num lugar, ele não vinha para condenar. Quando os discípulos quiseram jogar fogo, pedir que viesse raio do céu, né, fogo do céu, João, os filhos do trovão, né? Jesus falou, vocês não sabem, sobre os samaritanos, porque eles não receberam Jesus. Jesus falou, vocês não sabem o espírito que vocês servem? O Filho do Homem não veio para julgar, mas veio para salvar o que se havia perdido. Então, eu não estou dizendo aqui que vale tudo, não é isso. Só que o nosso chamado é pregar sobre Cristo, pregar que Jesus salva, que restaura. E quando você vê uma pessoa com dificuldade, você tem que lutar para que essa pessoa ela possa ser levantada. E não se tornar um juiz e disseminar essa narrativa que o diabo quer. Porque o diabo, o que ele quer? Ele quer destruir os ícones, as pessoas que são importantes. Então, eu penso, sabe, que a luz do mundo é você iluminar as pessoas com a luz de Jesus. Ou seja, como é que eu tenho que ser? Eu não tenho que ser fruto do meu temperamento, da maneira de eu entender como é que é o certo. Eu tenho que ver o que Jesus foi. Então, eu tenho cada dia, eu estou longe de ser o que ele é, mas eu procuro imitá-lo em tudo que ele foi. Amando, pregando a verdade, lutando contra as trevas, proclamando a verdade e, sobretudo, sabe, sendo instrumento para que outras pessoas venham até ele. O fato, Vilela, é que todos nós vamos ter nossos momentos de escuridão. Todos nós vamos ter que lidar com as trevas que estão nesse mundo. E o homem não tem em si mesmo condições de iluminar o mundo. Na verdade, é o oposto disso. Quanto mais o homem se esforça para iluminar o mundo com as suas próprias forças, mais obscuro ele se torna. O que a gente precisa é reconhecer que nós não temos chances em nós mesmos de fazer do mundo um lugar melhor. Então as mudanças que a gente espera, elas não vêm só pela política. As mudanças que a gente espera, elas vêm quando o mundo reconhecer que há um Deus, que há um Criador por detrás de todas as coisas e que ele tem poder para transformar o que precisa ser transformado. Então a mensagem de Jesus nunca foi, vamos construir um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de união. Ele nunca disse isso. Na verdade, o que ele disse foi o oposto. Vocês são incapazes de salvar a si mesmos. Vocês nunca vão conseguir sair desse lugar que vocês estão. Vocês estão em trevas. E o único que pode iluminar vocês sou eu. O único que pode tirar dessa condição sou eu. Então essa crença de que nós podemos sozinhos nos salvar, ela é furada. Nenhum sistema político, nenhum sistema ideológico vai tocar a sua atmosfera interior. Eu sou luz do mundo, essa é minha identidade. Não importa o que eu esteja vivendo, não importa o tamanho da luta que eu esteja enfrentando. Ninguém muda a minha natureza, ninguém muda quem eu fui chamado a ser. Então você pega um leão quando é ferido, ele não começa a comer grama porque ele foi ferido, ele continua sendo um leão. Então eu sou luz do mundo. Você vai passar por lutas, você vai passar por aflições, você vai passar por tribulações, só que você continua sendo luz, a sua luz não vai se apagar. A sua luz não se apagou porque você está enfrentando um problema financeiro, uma dificuldade na sua empresa, uma dificuldade do seu casamento, você continua sendo luz. Mas como é que eu vou conseguir ser luz e iluminar outros vivendo as coisas difíceis que eu estou vivendo agora? Que tipo de exemplo que eu vou ser para eles com essas lutas que eu estou enfrentando? E, na verdade, esse é o momento em que nós mais testemunhamos de Jesus, onde a nossa luz brilha mais forte. Porque é muito fácil você agradecer a Deus, dar glória a Deus, quando está indo tudo bem. Quando sua vida está perfeita, quando você não tem problema, quando você não tem dificuldade. Agora, e quando tudo ao seu redor desaba? E quando o seu mundo, você olha para um lado, olha para o outro, e está tudo que você construiu com anos de trabalho está se dissolvendo. Você vê aquilo que você se dedicou a fazer evaporando. Como é que você reage ali? Você vai continuar adorando a Deus? Você vai continuar na presença de Deus? Você vai continuar amando a Deus? Você vai continuar tendo os frutos do Espírito? Você vai continuar sendo um homem de Deus? Vai continuar sendo luz? Isso que o Renan está falando tem muito a ver com a mentalidade desse mundo. É o zeitgeist, é o espírito do tempo. Hoje, qual é a grande heresia que entrou dentro da igreja? Tudo é permitido? O homem pode todas as coisas. Hoje você vê dentro dos púlpitos pregações em que o indivíduo, ao invés dele reconhecer essa natureza miserável que ele tem e a graça de Deus, todo dia eu falo para Deus, Senhor, eu sou miserável, eu preciso da tua graça. Mas isso não significa que eu não tenha coragem para enfrentar
todos os desafios que Deus me dá, mas eu tenho que ir para lá sabendo que eu sozinho não posso. Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha um dom que Deus me deu, Rina, não sei se eu já te contei isso, eu entrava num lugar que se estivesse endemoniado, na hora manifestava. Caía os demônios sem eu fazer nada. E aí eu comecei a me achar, cara. Eu comecei a falar assim, demônio eu trato assim, dou chute no traseiro. Eu falava isso direto, falava assim de púlpito. Demônio, não sei como tem gente que tem medo de demônio. Porque onde eu entrava, eu achava que aquilo era a minha capacidade. Um dia, eu estava em casa me preparando para dormir, eu comecei a ver demônio. Eu comecei a sentir cheiro de enxofre. E eles começaram a lançar pensamentos de blasfêmia contra Deus. Xingamentos, coisas. Aí eu comecei, meu Deus, eu blasfemei contra o Espírito. Blasfemei, fiquei uma semana assim, sem dormir. Teve um dia que eu cheguei e eu falei assim, eu vou me matar, porque eu não aguento mais isso. Eu subi no parapeito da minha janela, no 10º andar que eu morava, eu falei, eu vou pular. E naquela hora, eu falei para Deus, Deus, me livra disso que eu não aguento mais. Se eu quiser me matar, me mandar para o inferno, pô, eu era novo convertido, gente. Quando eu saí dali, eu chorei. Eu tinha 19 anos de idade. Meu irmão ligou no dia seguinte e Deus usou ele para dizer o seguinte, Lamartine, Deus te deu muitos dons, mas o Espírito de Deus me mandou te dizer, seja humilde, não acredite na força que está em você, porque senão o diabo vai te destruir. Naquela hora, eu comecei a chorar, Deus me lavou a alma, eu nunca mais eu tive nenhum pensamento daquele. Mas a partir daquele dia, toda vez que eu vou exaltar o poder de Deus, eu digo, o Senhor é poderoso, eu em mim mesmo não sou capaz de nada. Agora, hoje, o que o inimigo está fazendo? Está colocando dentro dos púlpitos, de novo, claro que eu entendo que há lugar para você ensinar as pessoas a melhorar a sua vida, a questão dos coachings, mas hoje as igrejas estão ensinando para a pessoa, você pode, você isso, você aquilo. O que você precisa está em você. Está dentro de você, não está fora. Eu sou um miserável, que eu preciso estar em Deus. Qual a diferença de uma mensagem dessa para uma mensagem de um ateu? Vale para ele também, e a gente sabe que na hora do vamos ver, na hora da guerra, na hora que você enfrenta uma potestade, se você não tiver em Deus, você não enfrenta nem o demônio da última categoria. Então, eu tenho muitas vezes falado para todo mundo, as pessoas, pastor, por que você rasga o coração, fala o quanto que você não é ninguém? Porque eu luto todos os dias contra sentimentos de você é inteligente, você é preparado, você é o cara, você pode. Eu luto todo dia contra isso. Então, quando eu falo, eu não estou falando de uma coisa que não é verdadeira, estou falando daquilo que é a minha verdade. Você assistiu Advogado do Diabo. Sim. Você lembra no final, né? Vaidade. A vaidade. Vaidade, o meu pecado preferido. Vanity, my favorite ele achou sin. que estava livre de tudo e caiu na vaidade. Então, na verdade, assim, é Cristo. É Cristo. Jesus é o centro da nossa vida, do Evangelho. Jesus é o centro do Natal, mas eu prego Jesus todo dia na minha vida e vou pregar no Natal também. Por quê? Porque é Ele que salva, Ele que transforma, é Ele quem vai salvar esse mundo, e um dia esse mundo vai ser melhor, não porque nós estamos nos tornando melhores, a igreja está tomando poder, não, porque Jesus vai cumprir a agenda que Deus tem para Ele. Quando chegar a hora, ninguém vai resisti-lo. Agora, enquanto nós estamos aqui, enquanto a gente está aqui, a gente está cumprindo a nossa missão. Então, como ser luz, como fazer essa luz resplandecer, essa luz de Jesus resplandecer literalmente sobre mim mesmo em período de trevas. Um menino se nasceu, um filho se vos deu. Então, se eu estiver conectado a Jesus, porque ele nasceu, eu vou saber como reagir, eu vou saber como me posicionar. E isso o pessoal lá fora não sabe o que é. Isso os incrédulos não entendem. Os incrédulos, até eles dão graças a Deus quando tudo vai bem. Até os não seguidores de Jesus agradecem, dá glória a Deus, obrigado Senhor, quando coisas boas acontecem. Mas quando tudo dá errado e você continuar com o mesmo sorriso, com a mesma paz interior, com a mesma atitude positiva, com as mesmas convicções, sem que elas se abalem em nada, isso o mundo não sabe o que é. Porque nessas horas eles conhecem o desespero, e a crise de ansiedade, a depressão. Então você enfrentar um furacão e você se manter equilibrado, sóbrio, sem cair, perder tudo, né? sem reagir de forma agressiva, sem se rebelar contra Deus, sem se revoltar contra as pessoas, você se manter de forma
sábia naquela situação toda, o mundo olha e fala, isso eu não sei o que é, isso eu não tenho. Nesse lugar dele eu estava desesperado. Eu não teria essa paz com que ele está vivendo. Eu não conseguiria ter essa reação sóbria que ele está tendo. Isso eu não tenho. Então essas são as maiores oportunidades da gente testemunhar da luz de Jesus. Quando está tudo bem, todo mundo agradece. Mas e quando não está? Como é que eu vou reagir? Se eu tenho a luz, Vilela, eu vou ter meios pelos quais Deus vai me reerguer, Deus vai me levantar. Por quê? Porque Deus está sempre fazendo coisas melhores e maiores. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Então só preciso crer no que está escrito. Eu não posso me influenciar pelos eventos presentes, eu não posso me influenciar pelo que os meus sentidos estão captando, por aquilo que os médicos estão me dizendo, por aquilo que o jornal me contou sobre economia. Eu tenho que mover por aquilo que está escrito. Eu tenho um Deus, Ele é meu Pai, Ele é um Deus bom, Ele tem um plano perfeito para a minha vida, para o meu destino, para a minha família, para os meus filhos. É nisso que eu vou me agarrar e é isso que eu vou viver. Então quando você tem essa fé, essa convicção interior, nada te abala. Você vai passar pelo período que for e vai passar. Por quê? Porque Deus trabalha com ciclos. Nenhum deserto vai durar para sempre. Nenhuma crise dura para sempre. As crises sempre vão passar, elas são cíclicas. Essa é uma lei, inclusive, da economia. Crises são cíclicas, elas vão passar. Então permanece, vai passar. Vai chegar uma hora que você vai ver que tudo isso contribuiu para o teu próprio bem. E o momento que Deus chama para você cumprir a sua missão, geralmente é no momento que você está mais no fundo do poço. Vou te citar algumas pessoas. Quando José foi levado à sala do trono, quando ele estava no calabouço. A história de José é uma história de um cara que se achava, ele tinha sonhos de grandeza e ele se achava melhor que os irmãos dele. E ele foi vendido para o Egito, lá ele serviu na casa de Potifar, ficou grandão lá dentro, foi traído, foi para o calabouço. Quando ninguém mais lembrava dele, Deus o levou para a sala do trono. Moisés foi criado para ser um dos sucessores do faraó, era príncipe do Egito. No entanto, quando ele estava lá em cima, ele cometeu um erro e do dia para a noite ele perdeu tudo e foi para o deserto para fazer o quê? Ser pastor de ovelhas. Os egípcios, a Bíblia diz, consideravam ser pastor de ovelha como a pior das profissões. Então ele passa 40 anos achando que era alguém, aí depois os próximos 40 anos para entender que não era ninguém. Para depois passar 40 anos fazendo o propósito de Deus. Entendendo que com Deus ele podia fazer. Você entendeu? Alguém. Então é assim, na vida da gente, às vezes quando você passa por uma prova, a prova mais intensa, se fala, não, agora eu não vou ter força. É nessa hora que você clama de verdade para Deus. É nessa hora que nasce o grande propósito de Deus na sua vida, na sua história. Porque o propósito de Deus é eterno, mas você só o descobre quando você está no pior momento da sua vida. Então, eu tenho dito que essa teologia, essa coisa que está entrando nas igrejas, as pessoas adorando, esse tipo de mensagem que só fica passando pano nas pessoas. Né? É gnosticismo. E a mentira, porque rouba a glória de Cristo. E a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não usurpou, teve por usurpação ser como Deus, mas a si mesmo se esvaziou e se humilhou e assumiu a forma de homem, como homem se tornou servo, e como servo foi até a morte de cruz, que é a morte da vergonha, a morte da maldição. Ou seja, se o próprio Deus disse que o caminho é o caminho da humilhação, por que as pessoas estão querendo se exaltar? Ou por que as pessoas olham para alguém que está sendo tratado por Deus e começam a querer se julgá-las? Cara, eu não posso julgar ninguém. Quem sou eu para julgar? Eu fui alcançado pela graça de Jesus. Então, eu amo falar de Jesus. E ao mesmo tempo, quando você me vir, seja numa pregação, num podcast, falando que eu não sou ninguém, não é para agradar ninguém, não. É porque eu estou falando para Deus, Senhor, eu sei, não me deixa me esquecer de quem realmente mudou a minha vida. Então, é isso. Ser a luz de Jesus é você não querer brilhar com luz própria. Porque toda vez que alguém quer ter luz própria, vai empanar a glória de Deus. E você tem que escolher se você quer ter a glória de Deus na tua vida ou você quer ter a glória dos homens.